Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um MAC Podcast, mais um programa totalmente excelente aqui no MAC Podcast, sempre recebendo pessoas queridas, pessoas ilustres, pessoas que têm relevância na sociedade. Muitas vezes a gente recebe esportistas, outras vezes a gente recebe médicos, pessoas da área da saúde, do esporte. Hoje recebemos dois, Dr. Rubens Martinelli. Seja muito bem-vindo ao MAC Podcast. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom te receber aqui. Eu tenho acompanhado de perto a sua trajetória de um tempo para cá, né? Assim que fui apresentado, estou realmente muito feliz, né, cara, com essa oportunidade de estar conversando contigo, até porque acompanhando a sua trajetória, você viveu momentos importantes da cidade do Rio de Janeiro. Você estava conosco quando a gente mais precisou na questão da pandemia. Você era os responsáveis, né? O principal responsável, o administrador, como é que eu diria, doutor, do Hospital de Campanha? Eu estava, na verdade, na chefia de equipe. Na chefia de equipe. O que foi engraçado é que eu entrei como plantonista, mas quando começou ali o bicho pegar, acabou que eu fiquei na chefia de equipe do hospital, porque era muito trabalho. Foi um período bem difícil mesmo. Imagino, né? E a gratidão minha e das pessoas mais próximas, né, a todos que salvaram nossas vidas, na verdade, né, porque à medida que a gente contém uma pandemia, a gente está salvando milhares de vidas, né, doutor? E daquele período, qual a principal dificuldade, assim, o que doía mais o coração? Dificuldade inicial foram a questão dos protocolos mesmo, os fluxogramas para a doença, por ser uma doença desconhecida. Sim. Então a gente tinha que estar se atualizando assim constantemente, atento ao que está acontecendo no mundo, vendo trabalhos que estavam sendo publicados. Isso era muito complicado, porque você inicia uma terapêutica para um paciente e no outro dia já pode cair por água abaixo. Então, sim, aquilo foi determinante ali no início, bem na montagem que eu falo de um avião em pleno voo. É como se estivesse montando um avião voando. Mas em um certo momento, o hospital H-Camp, né, que é do Rio Centro, que foi onde eu trabalhei, era o local que mais entendia de Covid no Rio de Janeiro, acima de Fiocruz, porque ali era a referência mesmo. Ficou centralizado na gente esse atendimento. Totalmente excelente, né, cara? E eu acompanhava de casa, né? Tava no home office, né? Sempre com muito medo, né? Mas assim, né? Muita confiança no SUS também, principalmente nos profissionais que a gente tem na área de saúde. E eu queria que o senhor falasse um pouco de quem estava lá vivenciando, né, do naipe dos profissionais de saúde, né, do talento, né, da garra, do coração que eles colocam lá no seu dia a dia de trabalho. Doutor. Então, além de talento, né, houve uma coisa inédita, assim, porque não todo mundo quis encarar a situação, e é o direito de cada um, o direito individual. Mas quem estava lá estava completamente exposto a contaminar aquela primeira cepa do vírus que estava sendo fatal quase que para todo mundo. E os protocolos a gente seguia, né? Entrava e saía todo mundo aparamentado. E o que é curioso é que os profissionais não eram só assim intensivistas ou anestesistas, você tinha oftalmo, você tinha gastro, dermato, eram médicos que realmente estavam ali porque queriam salvar vidas, porque se não tivessem eles, não teria ninguém. Então eram as pessoas que tinham para salvar a vida das pessoas naquele momento. Então, essas pessoas tiveram uma curva de aprendizado ali no início, com quem já tinha uma bagagem muito boa, né? Saíram para... Tem pessoas que largaram a especialidade para... Agora eu quero ser intensivista, agora eu quero fazer anestésio. Foi um momento curioso, né? A imagem que fica na minha mente, assim, foi uma imagem que circulou na internet, né, de vários super-heróis em fila, né, Marvel, eu vi essa imagem, DC, foi legal. E as equipes médicas passando no meio. E enfermagem também, né, porque sem enfermagem o hospital não funciona, né. Eu fiquei arrepiado. Eu fiquei emocionado quando eu recebi essa foto, porque aquilo ali é como se os super-heróis estivessem saindo de cena. Perfeito. E quem estava assumindo eram nós. Foi um momento muito delicado. Muita gente que agora está aí, voltou, né? Naquela época não quis assumir
o compromisso e o risco que era. E agora voltou, mas na época fomos nós lá que vai ficar na história, não tem como apagar. Verdade. E mediante aquele desafio momentâneo, né, aquele período lá de luta, né, de salvando vidas, qual a vitória, né? Qual o momento assim que o senhor traz na lembrança de maior alegria? Olha, eu tenho alguns momentos, né? Um momento importante era um jovem atleta, eu acho que ele é até sobrinho da família Hipólito. E ele também é atleta do Flamengo. Ele, 17 anos, estava no corte, foi internado lá. Entrou com um quadro grave, o pulmão todo, assim, ficou no oxigênio. Aí a gente já, com os protocolos, o Flamengo ligando para a gente diariamente para saber dele. Entrou, tinha acabado acho que é a Marcela Bacelar, se eu estiver errado, até me desculpe, que é a médica de Portugal que descobriu a questão da heparina, a gente iniciou a dexametasona, ele já fez o protocolo que é feito hoje em dia. Sim. E ele não respondia, dificuldade, atleta, você fala, ué, o que está acontecendo? E aí a gente mexeu num antibiótico. Ele estava com uma infecção secundária que não estava dando no laboratório ainda para desvendar. Respondeu, começou a melhorar. E eu fui o responsável para dar alta dele, né? Depois saiu uma estatística até que eu fui o médico no estado do Rio de Janeiro que mais deu altas de Covid. Eu, sozinho. Mas muito disso tem a ver também porque eu estava na rotina do hospital, numa época, antes de virar chefe de equipe, e os plantonistas não queriam dar alta, então eu ia lá e carimbava a alta. Sim. Então, muitas dessas altas não eram minhas, mas acabou que ganhei homenagem na Câmara dos Vereadores, Cremege me deu uma medalha de comenda, e esse garoto, eu lembro até hoje da brincadeira que eu fiz com ele, ele queria ir embora, já tô bem, fisioterapia liberou, eu já sabia que estava liberado, o exame normal, ele ia ter alta, eu falei, olha só, coisa de doido, né? Mas virei para ele e falei assim, se você conseguir fazer um movimento aí da ginástica aqui no corredor, eu te libero. Não é que o cara... Eu estava brincando, ele foi e fez. Deu uma cambalhota. Falei, tá de alta. Pronto, peguei e canetei. Esse garoto depois me agradeceu, me achou no Instagram, me agradeceu. E um outro momento bastante delicado, que não é tão alegre assim, sim, né? Foram um casal que internaram juntos e a mulher... todo dia perguntando sobre o marido, porque foram separados, ele foi para o CTI, ela ficou na enfermaria. O marido foi melhorando, ele voltou para a enfermaria no momento que ela foi para o CTI. E eu acredito que aquela questão mental dela, de estar muito preocupada com o esposo, afetou muito a saúde dela, e ela declinou, foi entubada, reagiu mal, acabou que faleceu. E aí a gente teve que passar essa notícia para o marido, né? Mas na hora de passar a notícia foi emocionante porque a equipe contou, olha, ela não ficou um dia sem perguntar sobre o senhor, parece que ela está mais preocupada com o senhor do que com ela mesma. E essa aqui foi muito emocionante, essa questão. Eu nem vou perguntar qual o momento mais difícil da vida de um médico, que eu já tenho ideia aqui até pelo que a gente acabou de falar. Mas vamos agora mudar um pouquinho de campo, né? E vamos jogar um pouquinho na quadra, onde eu sei que você também tem história, né? Tem uma bagagenzinha. Tem uma bagagenzinha. E falando dessa vida de atleta, né? As quadras de basquete... cita para mim um momento também de relevância, uma história bacana que vale a pena a gente pontuar aqui nessa entrevista. Eu tenho alguns momentos assim bacana também assim para mim, né? Como sim, conquista pessoal foi quando eu estreiei no adulto, quando eu joguei o primeiro jogo no adulto pelo Botafogo. O treinador é Manuel Bonfim, quem é do basquete antigo vai lembrar. Ele me deu a oportunidade e gostou, deixou jogando com a equipe, viajei o Brasil todo pelo Botafogo, a gente jogou Campeonato Brasileiro. Naquele ano eu peguei seleção também. Legal. Então, assim, foi praticamente um salto para mim como atleta. E um momento que eu guardo, que assim nem é tão relevante para contar, mas para mim foi marcante. Eu fiz high school lá nos Estados Unidos 1 ano, foi intercâmbio, né? Foi no meio do juvenil, eu voltei e fui jogar adulto, antes dessa história do adulto. E a minha high school nunca tinha chegado à final de divisão e nunca tinha ganho.
E eu estava jogando muito basquete, então consegui botar o time na final da divisão, só que o outro time era praticamente impossível de ganhar. Meu treinador, falecido, Dona Hill, né, que Deus o tenha, porque foi um pai para mim nos Estados Unidos, depois foi treinador meu na faculdade de novo, ele gostou tanto de mim que me levou para jogar na faculdade. Ele falou assim: Rubens, esse jogo a gente vai ter que deixar ele mais lento, cadenciar, e eu vou jogar com 3 homens grandes, você vai jogar aberto. Então ele me trocou de posição, sempre joguei de pivô, eu joguei de ala. E eu comecei a matar bola de 3. Pum, 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 pum. O outro time não sabia de onde vinha, não tinha esse histórico, né? E o jogo foi ali parelho, um time que era para dar de 30 na gente, chegou no final, última bola, ele perde tempo. Agora eu vou inverter, Rubens, você vai lá para dentro, você vai estar sendo marcado por um ala, porque você meteu o arremesso no jogo todo, e a bola vai lá dentro, você vai ganhar o jogo. Cara, parecia que o cara estava lendo um livro, assim, já sabia o futuro. A bola virou, jogou, vem em mim, fui pro fundo, dobraram em mim, falta sexto. Ganhamos o jogo ainda com lance livre ainda, né? Foi um momento para mim muito importante, que a High School pela primeira vez ganhou a divisão lá dos Estados Unidos é o ensino Sim. Médio, né, daqui. Mas para mim foi uma grande conquista isso. Pô, é sensacional, cara, realmente. E você chegou a dividir um pouco, em algum momento, o seu trabalho na medicina com o trabalho de esportista? Então, Teve que conciliar isso em algum momento, doutor? Então, eu quando não fui draftado nos Estados Unidos, né, porque lá existe o draft para você profissionalizar ou ir para a NBA. Eu cheguei a treinar em NBDL, que hoje é a Liga de Desenvolvimento da NBA, mas como eu não fui draftado, eu meio que desliguei do basquete. Falei, não quero. Eu tive uma lesão grave na perna, síndrome compartimental. Lá nos Estados Unidos a medicina não é como aqui. Queriam amputar a minha perna. Nossa. Não é tão boa quanto aqui. Confiem em mim, acreditem. Para quem tem muito dinheiro é excelente. Mas para quem depende, né, porque não tem uma saúde pública e o atendimento é precário, assim, não é esse sonho, essa maravilha. Faculdade, estudo, essas coisas são alto níveis, claro. Então eu quase tive a minha perna amputada, minha perna esquerda. E aí eu desisti, falei, não vou mais jogar. Vim, fiz faculdade de medicina, me formei. E aí estou trabalhando como médico. Veio a pandemia, no pior momento da minha vida. Eu e minha esposa abrimos mão de vários projetos pessoais. A nossa vida estava num patamar. E a gente entrou no hospital de campanha, caiu nosso nível. Sim. A gente abriu mão de várias coisas, com uma filha. Então, assim, não foi uma escolha fácil. Foi realmente uma escolha para sacrificar por causa do momento que estava vivendo o planeta, né? Nesse momento eu recebo um convite. Você pode ser o pivô do nosso time CDA? Eu falei, o que é CDA? Betinho, um ex-treinador do Tijuca. Ele não chegou a me treinar no Tijuca, porque eu não jogava nada naquela época. Eu não consegui nem ir para o time dele. Eu fui me aprimorando ao longo do tempo. E aí ele... Rubens, você tem uma história, jogou lá fora, joga bem, você está em forma? Eu falei, cara, eu entro em forma, mas eu tô 14 anos sem tocar na bola. Aí ele falou, tá, então pode vir treinar. Então, entre um plantão e outro, entre a chefia, eu ia treinar no Piedade, às vezes eu nem treinava, ia para os jogos, a gente disputou o campeonato estadual profissional de basquete contra o Flamengo, o maior, que já foi campeão do mundo, né, de clubes. E a gente fez feio pra caramba, mas o interessante é que 2 anos depois a gente ficou em 3º lugar do Cariocão. Então o projeto gerou resultado, né? E esse projeto, originalmente, era para acolher os atletas que ficaram sem clube, porque a primeira medida dos clubes, inclusive dos grandes, foi cortar qualquer verba para a categoria de base. E os atletas ficaram sem chão. Eu vou para onde? Vou jogar onde? O que eu vou fazer da vida? Vou estudar? Vou trabalhar de Uber? Vou entregar? Você entendeu? Um cara que está ali prestes a virar profissional ficou sem, porque os profissionais já estão ali garantidos. O juvenil acabou, não tem verba. Eles ganham um salarinho, uma ajuda de custo, cortaram. Então, esses atletas foram acolhidos nesse projeto, só que sozinhos eles não conseguiriam jogar, né? E alguns ex-atletas foram chamados, eu fui um deles. E aí
Foi uma situação assim, muito adversa. Eu dando plantão, indo jogar. A federação resolveu fazer teste de Covid em mim todos os dias, a pedido do Flamengo, porque eu era um risco para contaminar os atletas. Eu ainda dei uma declaração na internet que eu provavelmente era a pessoa mais protegida contra a Covid do Rio de Janeiro, porque eu sabia os protocolos, usava toda a paramentação, e os atletas que estavam trazendo risco para mim. Mas tudo bem, aceitei, fui testado. Acabou que eu não peguei, nesse período todo, Covid. Não peguei. Fui pegar depois, quando afrouxou as medidas, minha filha começou a ir para a escola, com certeza. Então, assim, durante a pandemia eu não peguei. Nossa, cara, é muita história, tem muito assunto aqui. Eu já havia conversado com a Denise Custódio, a queridíssima aqui, nossa amiga. E assim, né, eu não vou poder fazer nem a metade das perguntas que eu tenho aqui para fazer, é um prazer, porque o tempo realmente é muito restrito. Mas eu queria encerrar essa entrevista dando voz, né, tanto ao atleta quanto ao médico, com relação ao carinho pela vida humana, né? Quanto ao respeito ao próximo e o quanto isso é importante na sua vida. Sim. Olha, para mim, o paciente é o meu... Eu falei até num outro podcast anterior para a Denise que é o bem mais importante que eu tenho como ser humano, depois da minha família e da saúde da minha família. Por quê? Sem o paciente eu não tenho trabalho, e eu não tenho motivo para estar aprimorando meus estudos, porque a vida de médico você estuda diariamente. Sim. Cada hora lança um protocolo, sai um guideline, sai um novo estudo, então é um estudo constante. Então, o paciente é meu maior bem. Como laborador, trabalhador, esse é meu maior bem. Então, por que não respeitar ao máximo, independente da condição financeira, do credo, da raça? Eu acho que ali está um ser humano que tem uma família, que tem uma comunidade por trás, e ele merece o maior respeito possível, seja tratando ele no particular ou no SUS. Inclusive, eu tenho exclusividade de ter trabalhado no SUS desde que me formei. Então, eu tenho aí 12 anos exclusivos de SUS. Por isso que eu acredito tanto, confio tanto no nosso sistema, eu quero que ele dê certo, e ele vai dar muito certo, ele já está dando certo, eu acho que... Mas a sua pergunta, eu acho que o carinho, o respeito, tanto no esporte como você tem que ter, porque você tem que ter lealdade, não? Você não pode ser desleal, né, dentro do esporte. E com o paciente você tem que ter aquela entrega, porque ele merece aquilo, é o mínimo que ele tem que receber do médico, né? Se você não sabe alguma coisa, você vai procurar o especialista, pedir um parecer, correr atrás da informação, mas o que você tem a oferecer, você tem que oferecer ao máximo. Dar o seu melhor, seguir os fluxos, protocolos, não botar ele em risco, porque é o mínimo que ele merece. Dr. Rubens Martinelli. Prazer imenso. Obrigado, pô, é demais, né? Uma oportunidade incrível receber você aqui, tá? E mais uma pergunta aqui, que é uma nova fase que a gente está passando aqui. A gente descobriu o nosso referencial, é deixar as pessoas se sentirem em casa. Então, vou encerrar aqui com a pergunta, Dr. Rubens, se sentindo em casa? Sim, estou à vontade. Queria agradecer aí a oportunidade. Um prazer estar aqui. E ó, você que está acompanhando o Mac Podcast vai estar na descrição aqui do vídeo. Qualquer orientação que o doutor passe aqui e ache conveniente a gente colocar, a gente vai colocar na descrição do vídeo. E principalmente as redes sociais. Vamos seguir o Dr. Rubens Martinelli nas redes sociais, acompanhar o trabalho dele. E você que já acompanha o meu trabalho, meu muito obrigado e até o próximo Mac Podcast. Obrigado. Valeu. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.